Bom fim de semana a todos e todas. Essa semana eu tenho um motivo para comemorar. Tomei a primeira dose da vacina coronavírus e isso me alegrou bastante. Havia relativamente pouca gente na fila, que eu fui relativamente cedo. A fila andou rápido, foi tudo muito tranquilo. Sim? E tinha um montão de velhinhos lá tomando a vacina. Mas essa alegria foi ofuscada por duas coisas. A primeira foi que eu lembrei que minhas avós maternas e paternas morreram na época da gripe espanhola, da influenza de 1918. As duas morreram em 1918. Sim. Minha avó paterna se chamava Amélia e a materna Isabel. A elas eu quero homenagear com esse vídeo. Naquela época, no Brasil, morreram 30 mil pessoas, segundo os dados que eu pude averiguar. E a população estimada era de 30 milhões de habitantes. Hoje, no Brasil, já morreram mais de 290 mil pessoas. Estamos chegando a 300 mil pessoas. E a população estimada no Brasil é de 212 milhões de habitantes. Se fizermos um pequeno cálculo, podemos ver que a população brasileira de 212 milhões de habitantes hoje é 7 vezes maior do que a população daquela época. No entanto, se compararmos as mortes daquela época com as mortes atuais, podemos ver que o número de mortos é 10 vezes maior atualmente do que daquela época. Ou seja, houve um aumento muito maior das mortes agora. Isso é inadmissível. Isso só é explicável pelo descuido deste governo, pela falta de sensibilidade e pelo seu caráter genocida. E digo isso porque qualquer pessoa sabe que teria sido relativamente mais fácil controlar as mortes se houvessem sido tomadas medidas, sim, adequadas desde o começo, isolando as entradas do país, sim, fazendo triagem nas entradas dos países, nas fronteiras, sim, tratando a população com quarentenas adequadas, sim, dotando a população e o Brasil de instalações, leitos, respiradores adequados desde o começo. Sim. O que parece que tinha sido começado a ser feito antes, mas foram desfeitos depois, né, os hospitais de emergência, etc. Tal. E a gente tem dúvida como foram feitos esses hospitais. E também a atenção financeira, atenção econômica da população. Se diz que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil tem hoje mais de 350 bilhões de dólares, sim, de reservas. 350 bilhões de dólares, o que dá bem mais do que 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Isso seria suficiente para atender a população brasileira. Alguns economistas vão dizer, não, mas isso vai fragilizar a economia brasileira, isso vai levar à desconfiança internacional e à fuga de capital do Brasil,
Ah, esse dinheiro está nos bancos internacionais e eles não vão permitir que nós tiremos esse dinheiro de lá. Mas esse dinheiro não é reserva de brasileiros? Não é reserva para atender o Brasil em caso de uma urgência? E queremos urgência maior do que essa? E que adianta ter o dinheiro lá fora, sim, e os brasileiros não serem atendidos? Ou esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro que está depositado nos bancos estrangeiros, de uma forma como refém do capital internacional, para que não quebre os bancos estrangeiros. E esse dinheiro não é do Brasil. Esse dinheiro não é a reserva brasileira mesmo. Então que isso fique aclarado, que se ponha bem claro na mesa que a vida dos bancos internacionais e a vida da economia brasileira é muito mais importante do que a vida do povo brasileiro. Bom, mas não é só isso. Se não bastasse a crise da pandemia, a crise da Covid, essa crise foi agravada principalmente depois do final do ano, sim, com a grande crise, o rebote pandêmico em Manaus. E o que esse governo fez? Além de demorar a socorrer Manaus, além de demorar com oxigênio, recebemos oxigênio de solidariedade da Venezuela, sim, antes de chegar o oxigênio do próprio Brasil. E qual foi a medida tomada pelo governo na época? Por esse governo genocida? Até as pessoas que não conhecem bem de saúde pública ou de questão de pandemia, questões médicas, sabe que o fato de espalhar enfermos pelo país todo para ter tratamento foi como se eles estivessem mandando vetores para todo o país e espalhando as cepas por todo o país. Ao contrário de fechar Manaus e socorrer intensivamente Manaus, tanto com vacina massiva para toda a população, para evitar a continuidade da contaminação local, quanto com recursos suficientes, tanto de oxigênio quanto de leitos, o que poderia ter atenuado a crise, ou pelo menos mantê-la um pouco localizada, o que se fez foi espalhar o vírus e as novas cepas por todo o país. E o resultado está aí. O resultado está aí junto com o isolamento frouxo que foi feito, né? E que permitiu que o vírus se espalhasse dessa maneira. Então, hoje eu queria fazer um vídeo mais alegre, pela perspectiva de ficar livre individualmente desse problema, mas eu tenho de fazer um vídeo de denúncia e de tristeza. De denúncia pelo caráter genocida desse governo e desse presidente, que parece que premeditou a expansão do vírus, inclusive burlando, gozando, ridicularizando as pessoas que estão sentindo falta de ar e agonizantes, sem nenhum respeito às famílias que estão sofrendo. E manifestar que eu tenho esperança que o povo brasileiro tome em suas mãos a resolução de buscar um governo que ele merece. Sim? Chega de massacres na população. Hoje já estamos ultrapassando mais de 3.000 mortes por dia. Vamos chegar nesses dias a 300.000 mortes no total. Isso é inadmissível. Isso é criminoso. Em homenagem a minhas avós, eu faço esse vídeo. Deixo aqui meu carinho a ela e a todos os brasileiros e brasileiras que sofrem nesse momento. Muito obrigado.